Quando a gente entende, primeiramente, o que é uma Bíblia, que nada mais é do que uma compilação de vários livros que são colocados em um livro só, você pode entender que qualquer compilação de livros, sejam eles inspirados por Deus ou não, são considerados uma Bíblia. Livros de outras religiões compilados em um só são uma Bíblia. As leis constitucionais também são uma Bíblia. E continuando aqui a nossa explicação, vale você entender que a segunda Bíblia, ou seja, o Novo Testamento, foi surgir muito tempo depois, apenas pela Igreja Católica. Foram eles que decidiram qual livro que entrava e qual livro que não entrava. Entendendo isso, gente, é muito fácil de vocês raciocinar aí um pouquinho, puxar um pouquinho a memória, entender que Deus não inspirou líderes religiosos a colocarem certos livros dentro do Novo Testamento. E, só para frisar um negocinho aqui, o Novo Testamento, ele não começa lá em Mateus, ele começa em Atos, porque até a morte e ressurreição de Cristo ainda é Velho Testamento, porque é ali que se firmou o primeiro contrato, ali ele cumpriu e morreu por nós, para que nós tivéssemos direito à segunda Bíblia, que é a graça. Então, só isso aí já vai baixando muito argumento de pessoas que acreditam que tudo é inspirado por Deus. Não é. Porque acredito fielmente que teve muitas outras leituras, muitas outras coisas importantes que deveriam sim estar aqui dentro da Bíblia. E se você for pesquisar um pouquinho mais, não vou entrar em contexto aqui para não ficar grande o vídeo, você vai ver que muitas coisas foram queimadas, muitas coisas foram ocultas lá há muito tempo atrás, que a gente não sabe. Então, tem muitos livros que poderiam estar aqui, porém, né, a Igreja Católica julgou não canônico, né? São os famosos livros apócrifos. Como é que um ser humano pode confirmar que um líder religioso da Igreja Católica, né, que foi a primeira aí que surgiu depois de Cristo, enfim, como é que as pessoas podem confirmar que esses líderes religiosos foram inspirados por Deus para criar uma Bíblia e escolher qual livro que entrava e qual livro que não entrava? Isso é totalmente idiota pensar assim. Por quê? Todo mundo sabe que a Igreja Católica foi a que mais perseguiu e que mais matou cristãos. Nossa, que Deus é esse, né? Que escolheu justo um líder religioso, onde ele veio em carne, foi totalmente contra, pregou contra o sistema, chamou os mesmos de hipócritas, de santificados, né? Por fora, hipócritas e sujos, imundos por dentro. Justo Deus que fez tudo isso, iria mesmo se contradizer, mandando os próprios criarem a segunda Bíblia e escolher qual livro que entrava e qual que não entrava. E por fim, ainda introduzir essa simples frase de que todos os livros são inspirados por Deus. Para quem ainda não sabe também, a Igreja Católica ela é a reforma e a extensão do judaísmo. Jesus veio para destruir o judaísmo logo em 70 depois da sua ressurreição, de modo a nos ensinar para que não existisse mais templos, sacerdotes, rituais, jejuns e tudo quanto é tipo de coisa que ligam essas atitudes, essas crenças à religião. Ele veio nos ensinar que tudo é muito simples, óbvio, fácil e prático de ser feito. Basta você ter fé, basta você estar com a essência do amor dentro de você e acabou. Paulo nunca escreveu a segunda Bíblia, as cartas ali, na intenção de ter uma Bíblia, um nome canonizado. Ele nunca fez isso com essa intenção, muito pelo contrário. Ele escreveu a segunda Bíblia ali, como vocês leram em Timóteo, para mostrar que toda a primeira Bíblia foi cumprida através da segunda. Ou seja, todos nós hoje temos direito à salvação pela graça, porque Jesus pagou esse preço por nós. É isso que Paulo está ensinando ali. Então, portanto, também não foram 27 livros que foram inspirados para a graça, mas sim 23, pois os 4 evangelhos de Jesus ainda fazem parte do Antigo Testamento, como podemos ver nos originais de Hebreus 9. Então, a Igreja Católica contratou rabinos, como foi feito lá em 200 depois de Cristo, né, onde ainda nem existia Igreja Católica, para traduzir do hebraico e do aramaico para o grego, onde foi criada a primeira Septuaginta. Então, depois de ter sido construído, né, o cristianismo, que é a reforma do judaísmo, ainda sem entender a graça, eles contratam de novo judeus, rabinos e eruditos para fazer essa tradução novamente.
Então, para se ter uma ideia, em 95 d.C., Clemente de Roma escolheu apenas 8 livros para entrarem no Novo Testamento. Já Policarpo, que era um discípulo de João, o apóstolo, em 108 d.C., resolveu publicar 15 livros no Novo Testamento. Inácio de Antioquia, em 115 d.C., só tinha 7 livros. Já em 170 d.C., foi criado o cânon muratoriano, que aí foi compilado 24 livros no Segundo Testamento. Irineu, mais tarde, em 185 d.C., incluiu 21 livros no seu Segundo Testamento. Já em 230 d.C., o Hipólito resolveu incluir 22 livros. Em 250, começaram a escolher quais os livros que fariam parte dos cânones das escrituras hebraicas. Agora, em 363 d.C., o Concílio de Laodiceia decidiu que apenas 27 livros fariam parte das escrituras sagradas e lidas nas igrejas. Agora, já no Concílio de Hippo, 30 anos depois, e no Concílio de Cartagena, 34 anos depois, foram decididos que esses 27 livros seriam canonizados, obviamente, pela Igreja Católica, e incluídos como livros sagrados. Vocês conseguem entender que quando eu falo que a Bíblia não é toda inspirada por Deus, eu não estou dizendo que ela não é inspirada, porém, a mentira de que a Bíblia é 100% inspirada por Deus, ela é colocada o tempo inteiro em tese porque as pessoas simplesmente não pesquisam, não vão atrás, não buscam informação e simplesmente acreditam que só porque está escrito ali Bíblia Sagrada, ela é considerada sagrada. Se ela fosse 100% sagrada, não haveria nenhuma adulteração, nenhuma modificação e não passaria por várias mãos, sendo decidido o que entrava e o que não entrava. O que é decretado por Deus é decretado por Deus e acabou. Uma outra prova disso é como que você explica que 100% da Bíblia é inspirada por Deus se existem Bíblias com 66, 72 e 73 livros. São 3 Bíblias diferentes. Como é que eu posso afirmar que essas 3 são sagradas e ao mesmo tempo inspiradas por Deus, se existem livros que têm uma e não contém na outra? Transformando ela em canônica, eu tenho certeza que isso não foi inspirado por Deus, e simplesmente endossando rituais e dogmas cristãos, que são totalmente desnecessários e deveriam ter sido excluídos do nosso mundo, como ensinou Jesus Cristo. Isso tudo foi herdado pelo paganismo e pelo judaísmo. Obrigado por terem me ouvido até aqui e até o próximo vídeo.